Olá, gente boa, estou de volta. Devocional número 21. Que bênção, né? Como é que tem sido esses devocionais para você? Eu sou suspeito para dizer, porque foram devocionais que eu fiz na palavra e Deus ministrou muito ao meu coração. E eu espero que você também esteja sendo ministrado profundamente no teu coração pela palavra de Deus, tá? Não é pelo Carlos, é pela palavra e pelo Espírito Santo. E hoje o nosso devocional é com base no Evangelho de Mateus, capítulo 19. E claro, não esquecendo, não deixe de se inscrever no canal, deixa o teu like, compartilha para geral e ativa as notificações. Isso é muito importante, você me ajuda este canal e, claro, ajuda muitas pessoas que precisam receber dessa mensagem. E o nosso texto base de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 27 ao 30. É pequeno texto. E a chave? Versículos 27 e 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Nosso tema de hoje é uma pergunta: o que eu espero de Jesus? Também faço essa pergunta para você. O que você espera de Jesus? Olha só, Pedro, ele ouviu a conversa entre Jesus e o jovem rico. Nessa conversa, Jesus falava para aquele jovem sobre renúncia. Renunciar não à riqueza que ele tinha, mas o coração dele tomado pela ganância. A riqueza habitava no coração dele. E depois Pedro questionou Jesus, mostrando para ele que ele, Pedro e os demais discípulos fizeram aquilo que Jesus disse ao jovem rico: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos receber? Então o questionamento de Pedro demonstrava que ele esperava alguma coisa de Jesus. Só que o que Pedro esperava dizia respeito à terra, à materialidade, não ao que é eterno. Então Pedro, ele almejava uma recompensa por ele ter deixado tudo e por ter seguido a Cristo. E Jesus falou para eles, não apenas para Pedro, mas todos os discípulos, que eles receberiam uma recompensa, mas essa recompensa estava reservada para o futuro, era na eternidade e não para aquele momento. E essa recompensa ela não seria material, era uma recompensa espiritual, uma recompensa eterna e não terrena. E aí, hoje em dia, muitos cristãos eles estão mais focados na recompensa terrena e passageira do que a recompensa eterna, espiritual. Abrindo um parênteses aqui. Nós vivemos na terra, nós temos necessidades, é um fato, é verdade. Nós precisamos ganhar dinheiro, nós precisamos comprar roupa, comida, precisamos de uma série de coisas. Os boletos, eles nos vencem todos os meses, então eles sempre correm atrás de nós. Então nós precisamos da questão material. Nós precisamos ser abençoados pelo Senhor na nossa materialidade. Mas o nosso coração não pode estar focado nisso. Principalmente com relação a Jesus. Em primeiro lugar, o nosso coração não pode estar focado nisso, mas muitos cristãos entre aspas, eles estão focados nisso. Por isso eles vivem o quê? De igreja em igreja. Se eles não recebem uma bênção material numa igreja, eles pulam para uma outra igreja que é daquele jeito também, né?
que oferece bênçãos materiais mais do que a eternidade. E aí naquela igreja, se ele consegue, ele permanece. Até o tempo de que começa a falhar. E aí eles vão para outro lugar. Aconteceu uma situação uma vez, eu e minha família, a gente morava numa cidade. E um dia, minha mãe na época não era da mesma igreja que nós congregávamos. Ela ia numa outra igreja que era bastante focada nessa questão da vida material, das bênçãos materiais. Terminando o culto, né? Mas olha só, ela não era focada nisso, ela sempre foi desprendida disso. Mas terminando o culto, ela estava esperando o ônibus e aí chegou uma outra pessoa lá, uma irmã. E aí ela olhou e ela, como era senhora também como ela sempre conversava e tal. E ela perguntou assim: fulana, mas eu nunca mais te vi na igreja. E aquela mulher falou para minha mãe: não, eu não vou mais ali não. Ali eu não alcancei a bênção que eu queria. Eu fui em outro lugar. Poxa, naquela que você vai, eu fiquei tanto tempo, eu não consegui a bênção. Mas aí eu fui naquela outra e rapidinho eu alcancei a bênção que eu precisava. Glória a Deus, né? Que maravilha. Aí a minha mãe falou que ficou olhando assim. E não, foi no jogo, né? Ah, poxa, que bom, né? Glória a Deus, né? Ela é tal. Aí do nada a mulher fala assim: ah, deixa eu ir, que agora eu vou pro baile, vou dançar. Aí a minha mãe vira e fala pra ela assim: ué, mas pode? Você é crente, você vai no baile, vai dançar? Ela: ah, não tem problema não, eu vou dançar, né? Isso nada a ver, eu vou me divertir. Não quero julgar ninguém. Por isso, eu vou me deter naquilo que a mulher falou. Eu não consegui a bênção que eu queria naquela igreja. Por isso que eu fui para outra. E lá, rapidinho, eu consegui a bênção. É esse tipo de cristão aqui. É um Pedro. É um Pedro antes de ser transformado. Estava preocupado com a recompensa terrena. E hoje em dia há muitos cristãos buscando isso para as suas vidas. Por quê? Porque seus olhos não estão na eternidade, e sim no imediatismo do tempo presente. Mas olha só, precisamos ser abençoados na questão material? Sim. Mas se vamos a Jesus, se cremos em Cristo, nós precisamos estar focados primeiramente na recompensa celestial, na eternidade. E como está a nossa vida em relação a essa palavra? Poxa, durante um bom tempo fomos esses cristãos imediatistas, né? Eu posso dizer que eu fui sim, esperando receber algo material. E percebemos que ainda há um pouco disso na nossa vida, no nosso coração, mais relacionado ao reconhecimento dos homens como recompensa. Porque também existe isso, essa questão de alcançar a recompensa, porque Pedro e os demais discípulos, eles queriam ser recompensados, queriam ser reconhecidos através de bênçãos materiais. Mas existe também a recompensa através do reconhecimento por aquilo que fazemos, sejam os elogios, quaisquer coisas, né? Cada um sabe o que diz respeito à sua vida, tá? E o que faremos com a ajuda do Espírito Santo para sermos transformados? Na verdade, o que vai renovar a nossa mente para buscar primeiramente as coisas do alto é olhar para Jesus e viver pela perspectiva do reino. E foi isso que Jesus falou para eles, para Pedro e os discípulos, e também para o jovem rico anteriormente. Vivam pela perspectiva do reino, que é o quê? O reino de Deus em primeiro lugar, é a eternidade, é a recompensa celestial. Então precisamos priorizar o reino de Deus, e assim a nossa perspectiva sobre espiritual e material estará no lugar certo e da forma certa. E a ação prática relacionada a isso? Precisamos nos encher da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Porque geralmente as pessoas que elas vão na igreja em busca de ser abençoadas financeiramente, materialmente, etc.,
elas não conhecem a palavra. E por causa disso, elas se deixam levar somente por aquilo que os pastores falam ou que alguém que está lá na frente está pregando. E a pessoa que está lá na frente pode falar um monte de abobrinha, porque aquele que está focando no que é terreno e não no que é eterno, não busca o conhecimento da palavra de Deus, nem lê a Bíblia só no domingo, vai deixar entrar tudo. E vai falar, poxa, é isso aí. Não, tá certo. Amém. Glória a Deus. E aí tem o seu ego massageado, né? Vai sair, ai, esse culto foi uma bênção. Mas houve mergulho na palavra? Não. E só foi falado um monte de abobrinha só para manter as pessoas na igreja. Mas nós precisamos mergulhar no Espírito e na palavra de Deus, renovando a nossa mente por anseio e recompensa por aquilo que é eterno e não pelo que é terreno. Tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, o reino de Deus, recompensa celestial, eterna, e depois as demais coisas serão acrescentadas. Deus vai abençoar a vida material, sim, é bíblico. Mateus 6:33 fala sobre isso, mas em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Eu espero que essa palavra tenha feito sentido na sua vida e o Senhor tenha ministrado ao seu coração, ok? E se fez sentido, coloca nos comentários aí o que Deus ministrou ao teu coração. E se você já fez parte de lugares assim, que eram focados no material e deixavam o espiritual para depois. Não! Deixa o espiritual só quando morrer. Olha, o espiritual tem que ser focado agora, porque nós estamos construindo a vida eterna agora, ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.